se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Guardião das Minas. Era uma noite sem luar, e o silêncio nas montanhas parecia uma prece inquietante. Eu, recém-formado em geologia, estava explorando uma antiga mina abandonada, atraído pelas histórias de que o lugar guardava ouro perdido e segredos enterrados há séculos. A entrada era um arco natural de pedra, quase como se a própria terra tivesse moldado um portal para proteger o que estava além. Algo naquele lugar parecia vivo. A cada passo, meu farol iluminava os túneis esculpidos, revelando marcas de picaretas e ossadas de animais que pareciam ter entrado ali para nunca mais sair. Meu guia, um velho minerador chamado Sebastião, falava pouco, mas me alertara: nunca toque no que não deve. Suas palavras ecoaram na minha mente quando avistei uma pequena estatueta de pedra, desgastada pelo tempo, em um nicho ao lado do túnel principal. Eu estava prestes a pegar o objeto quando Sebastião gritou: "Não toque nisso! É o símbolo do guardião." A maneira como ele falou, quase um sussurro desesperado, me fez recuar. Ele explicou que o guardião era uma entidade que protegia a riqueza das minas, punindo aqueles que buscassem mais do que lhes cabia. Era difícil não rir, mas algo no olhar dele congelou qualquer tentativa de zombaria. Continuamos descendo, o ar ficando cada vez mais pesado, quase sufocante. Foi quando comecei a ouvir passos atrás de nós. Olhei para Sebastião, mas ele apenas fez um sinal para que eu permanecesse quieto. "São ecos", ele murmurou, sem muita convicção. Mas os passos não pareciam simples ecos. Eles acompanhavam nossos movimentos, como se uma sombra nos seguisse. Chegamos a uma câmara ampla, onde o teto era sustentado por pilares naturais de quartzo. Era de tirar o fôlego, mas o ambiente carregava um peso invisível. Sebastião, com as mãos trêmulas, acendeu uma vela diante de outra estatueta do guardião. "Reze para ele nos deixar passar", disse, enquanto sua voz falhava de medo. Minha curiosidade falou mais alto. Enquanto Sebastião rezava, comecei a examinar as paredes da câmara. Marcas profundas e desenhos antigos contavam histórias de desastres e perdas. Mas o que mais me chamou a atenção foi um símbolo no chão, um círculo com inscrições que não reconheci. Toquei nele sem pensar, e um som grave ecoou pela caverna, como se a terra tivesse soltado um suspiro. Sebastião levantou-se bruscamente. "O que você fez?" ele gritou, os olhos arregalados. Antes que eu pudesse responder, a câmara foi tomada por um vento gelado, impossível em um lugar tão profundo. As velas se apagaram, deixando-nos no breu total. No meio da escuridão, ouvi a voz mais assustadora da minha vida. Não era humana. "Quem ousa profanar minhas minas?" O som daquela voz reverberava por toda a caverna, como se viesse de dentro da própria rocha. Eu congelei, incapaz de reagir, enquanto Sebastião agarrou meu braço com força, tentando me puxar de volta para o túnel. "Corra, agora!" ele gritou, mas minhas pernas não obedeciam. Um brilho tênue começou a surgir do chão, exatamente no círculo que eu havia tocado. A luz revelou uma figura imponente que parecia moldada pela terra. Sua pele era feita de pedra, rachada em algumas partes, e seus olhos brilhavam como carvões em brasas. O guardião não era uma lenda. Ele era real. E estava furioso. Sebastião caiu de joelhos, implorando perdão. "Não fomos nós", foi ele, disse, apontando para mim com desespero. Antes que eu pudesse reagir, o guardião ergueu um braço maciço. A câmara estremeceu, e uma chuva de pedras desabou, bloqueando a saída principal. Não havia como escapar. Ele então se virou para mim, e sua voz ecoou novamente. "Você quebrou o pacto. O que busca aqui, forasteiro?" Minha mente rodava, mas eu sabia que precisava dizer algo. Eu só queria entender este lugar", gaguejei. "Não vim para roubar nada." Ele inclinou a cabeça, como se analisasse cada palavra. "Entender", sua voz era um trovão. "Muitos vieram antes de você com essa mentira, e todos pagaram o preço." Sebastião começou a chorar. "Por favor, ele é só um jovem tolo, não entende as consequências."
Mas o guardião não parecia disposto a ouvir desculpas. Ele bateu o pé no chão, e um rachado se abriu, revelando um abismo iluminado por um brilho avermelhado. Se deseja entender, que veja o que aconteceu com aqueles que desafiaram minha proteção, disse, apontando para o vazio. Sem escolha, fui arrastado pela força invisível que o guardião exercia. O ar ficou quente, o cheiro de enxofre mais forte, enquanto eu descia cada vez mais. O que vi lá embaixo nunca esquecerei. Ossadas empilhadas, algumas ainda segurando ferramentas enferrujadas. Outros eram apenas sombras de corpos, petrificados em posições de desespero. No centro do abismo havia uma fonte de ouro líquido, mas ninguém se atrevia a tocá-la. Eles buscavam riquezas sem limites, disse o guardião, sua voz ecoando pelas paredes. E este é o destino de todos os gananciosos. Você será diferente? Sebastião estava tão paralisado quanto eu, observando tudo de longe. Por favor, implorei, eu só quero sair daqui. Não quero nada. Mas o guardião ficou em silêncio, deixando o eco de minha súplica pairar no ar. Foi então que percebi que o guardião não só protegia as minas, mas também era o juiz de quem entrava. E, naquele momento, minha vida estava em suas mãos. De volta à câmara principal, o guardião se aproximou, e sua presença parecia esmagadora. Se deseja sair, deve pagar o preço, ele declarou. Meu coração disparou. Sebastião tentou intervir. Ele é jovem demais, guardião. Deixe que eu pague por ele. Mas o gigante de pedra apenas balançou a cabeça, impassível. Pagar o preço? O que isso significa? Perguntei, tentando manter a calma, embora o terror me dominasse. O guardião apontou para o chão, onde o círculo brilhava intensamente. Um sacrifício deve ser feito. Escolha, sua liberdade ou seu propósito. Eu não entendi imediatamente, mas o tom de sua voz não permitia dúvida, era uma escolha de vida ou morte. Sebastião sussurrou, ainda de joelhos, ele quer que você escolha entre desistir de sua busca ou ficar preso aqui para sempre. Meu coração apertou. Todo o sonho de explorar o desconhecido, de descobrir o que ninguém jamais ousou, agora parecia uma tolice diante daquela entidade. Eu desisto, gritei, com lágrimas nos olhos. Eu desisto de tudo isso. Só quero sair vivo. O guardião inclinou-se para mim, seus olhos brilhando intensamente. A ganância é uma praga, mas a ignorância também cobra seu preço. Com essas palavras, ele estendeu uma mão feita de rocha, colocando-a sobre minha cabeça. Foi como se minha mente explodisse em 1000 fragmentos. Imagens de pessoas que vieram antes de mim, suas histórias e destinos, passaram como um turbilhão. Suas falhas, suas escolhas erradas. E então, uma voz ressoou em minha mente, você está livre. Mas a marca das minas estará com você para sempre. Quando acordei, estava na entrada da mina, o sol brilhando no horizonte. Sebastião estava ao meu lado, mas parecia diferente, mais velho, como se anos tivessem se passado para ele. Olhei para minhas mãos e vi uma cicatriz em forma de círculo, como que havia tocado dentro da caverna. Nunca mais entrei em uma mina desde aquele dia. O guardião das minas não era apenas uma lenda, e seu preço foi mais alto do que qualquer tesouro poderia pagar. O silêncio da mina ficou comigo por semanas. Após aquela experiência, voltei para casa carregando um peso invisível. A cicatriz em minha mão ardia sempre que tentava contar a alguém o que havia ocorrido. Era como se o guardião tivesse marcado minha alma, proibindo-me de compartilhar sua existência. Sebastião, que antes parecia um homem destemido, agora era apenas uma sombra do que fora. Nunca mais falou sobre as minas e evitava até mesmo mencionar seu nome. No entanto, a curiosidade não me abandonava por completo. Comecei a pesquisar relatos antigos, procurando por qualquer menção ao guardião. Descobri que, por séculos, aventureiros haviam desaparecido naquela mina, atraídos por histórias de ouro e pedras preciosas. Poucos voltavam, e os que conseguiam jamais eram os mesmos. Uma noite, enquanto revisava antigos jornais em busca de pistas, ouvi um ruído vindo do quarto. Minha cicatriz começou a queimar. Ao entrar, encontrei a janela aberta, apesar de tê-la fechado mais cedo. O ar estava denso,
pesado, e um cheiro de terra molhada preenchia o ambiente. Sobre minha escrivaninha havia um pequeno pedaço de pedra brilhante, que antes não estava ali. A mensagem era clara: o guardião não havia terminado comigo. Apesar de minha promessa de abandonar as minas, parecia que aquele pacto misterioso ainda estava em vigor. Mas o que ele queria de mim? Passei os dias seguintes vivendo em alerta constante. Sonhos estranhos me perseguiam todas as noites, nos quais eu caminhava pelos túneis escuros, guiado pela mesma luz avermelhada do círculo. Sempre que acordava, a cicatriz em minha mão parecia mais profunda, como se a própria marca estivesse viva. Então, em uma madrugada silenciosa, enquanto caminhava pelas ruas vazias da cidade para tentar clarear a mente, vi uma figura conhecida parada na esquina. Era Sebastião. Ele estava imóvel, com os olhos fixos em mim, mas algo estava errado. Quando me aproximei, ele simplesmente sussurrou: "Ele quer você de volta." Antes que pudesse perguntar o que ele queria dizer, Sebastião desapareceu na escuridão, deixando apenas o eco de seus passos. A verdade me atingiu como uma avalanche: eu não havia escapado. O guardião permitiu minha saída apenas para que eu carregasse sua mensagem, um lembrete de que a ganância humana tem limites que não devem ser ultrapassados. Mesmo agora, enquanto escrevo este relato, sinto sua presença à distância, como uma sombra que nunca se dissipa. O guardião das minas não é apenas um protetor de riquezas, mas um vigia eterno de nossa pró.